Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da nossa série da nossa Escola Bíblica Dominical, transmitida aqui direto do Templo da Comunidade Batista Novo Tempo. Quero agradecer pela sua presença, a disposição que você tem de estar aqui conosco, pode ser aqui ao vivo, no domingo pela manhã, quando essa aula vai ao ar, ou você que nos assiste posteriormente. Queremos agradecer a sua presença, a sua colaboração, você que colabora conosco, compartilhando, ajudando na divulgação da palavra do Senhor. Nós já vimos há alguns meses trabalhando com um tema central, que é o Sermão da Montanha, e nós hoje falaremos de mais uma etapa desse maravilhoso sermão registrado a partir de Mateus capítulo 5, do Evangelho segundo escreveu São Mateus. E eu quero convidar você a abrir o seu coração, a reservar os próximos minutos para que Deus fale com você, para que a palavra de Deus esclareça a você aquilo que realmente ela quer esclarecer. Convido você a se aproximar, a aproximar principalmente a sua atenção, buscar aí papel e caneta, a sua Bíblia, e que nós possamos aproveitar ao máximo esses próximos minutos. Eu creio que a nossa aula será um pouco mais curta hoje, já visto que ela é um tema introdutório para as próximas semanas que nós estudaremos. Hoje, provavelmente, é a nossa última ou penúltima aula do ano de 2020 e queremos aproveitar ao máximo cada oportunidade, cada tempo que nós dispensaremos aqui nessa manhã, ou você que assiste pela noite, pela madrugada, pela tarde, no carro, em qualquer outro lugar. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua vida e que a palavra de Deus seja esclarecedora para você. Através desse breve estudo que falaremos hoje acerca do Sermão da Montanha, mais especificamente falando sobre o tema a letra e o espírito. O próprio apóstolo Paulo, posteriormente, lá aos Coríntios, vai dizer que a letra mata, e muitos têm interpretado erroneamente esse texto há muitos e muitos anos, desfazendo do estudo bíblico, desfazendo da pormenorização do detalhe, das minúsculas partículas dos textos bíblicos que nós nos aprofundamos, do aprofundamento no estudo bíblico, desfazendo daquilo que nós somos instruídos a fazer, que é buscar conhecimento de Deus. Quando, na verdade, a letra do qual Paulo está falando, a letra do qual Jesus retrata aqui no texto de Mateus capítulo 5, é exatamente o contrário, é profundamente ao contrário de tudo aquilo que vem sendo dito e falado por todos os cantos por aí, tá ok? Convido você, nesta manhã, a tirar de uma vez por todas essa dúvida do seu coração, você que ainda a tem, e saber com grandes detalhes aquilo que Jesus quis dizer acerca da lei, acerca do estrito cumprimento da lei e da forma como ele trata a lei. Nesta manhã, quero convidar você a abrir a sua Bíblia, a deixá-la aí já a postos, para que nós possamos nos aprofundar nela e estudar com exatidão, com clareza, aquilo que Jesus quis dizer em seu sermão na montanha, ok? Vamos fazer a primeira oração. Quero agradecer você que está aqui conosco, você que está aí deixando seus comentários, cumprimentando uns aos outros aí. Deixe o seu like, deixe aí o seu curtir, compartilhe, dá tempo ainda de compartilhar com aquela pessoa que você tanto ama, compartilhar nos seus grupos do WhatsApp, compartilhar nos seus grupos do Facebook, compartilhar com outras pessoas no status do seu WhatsApp. Dá tempo ainda, faça isso, enquanto nós vamos fazer a nossa primeira oração e nós vamos pedir ao Senhor que fale conosco para que esse tema não seja mais um tabu em nossas mentes, mas que nós possamos tratá-lo com a maior naturalidade possível e sabedores de que o Espírito é destinado a morar em nós, ele nos traz vida e essa vida faz toda a diferença em nosso ser, ok? Vamos orar? E assim nós já damos início à nossa aula nesta manhã. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, muitíssimo obrigado pela oportunidade que temos de estar compartilhando a sua palavra aqui com cada um dos nossos irmãos que estão aqui na cidade de São João del Rei, os irmãos de Conceição da Barra de Minas, nos abençoe também, os irmãos que estão em outros lugares, outras cidades, outros estados, pessoas em outros países que irão nos assistir, ó Deus, posteriormente, ou aqui ao vivo conosco. Pai, que o Senhor as abençoe, que dê um dia maravilhoso, abençoado a cada uma dessas pessoas e que a palavra do Senhor seja esclarecedora aos nossos corações nesse dia. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Queridos, abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Mateus capítulo 5. Como disse aqui há pouco, esse é um tema introdutório para aquilo que nós abordaremos nas próximas aulas. Versículo 21, já vou colocar aqui na tela, a letra e o Espírito. A letra e o Espírito. Capítulo 5 do Evangelho de Mateus, versículo 21, diz assim: Ouviste o que foi dito aos antigos. Ouviste o que foi dito aos antigos. Somente a parte A do versículo 21. Hoje nós vamos nos debruçar sobre o tema a letra e o Espírito. O que Jesus quis dizer quando ele diz: Ouviste o que foi dito aos antigos? Algumas coisas que eu quero deixar aqui, algumas perguntas para que nós possamos pensar no decorrer dessa aula para nosso aprendizado. Jesus, faço a pergunta a você, né? Que bom seria que nós estivéssemos todos aqui ao vivo para olhar no olho de cada um e saber da resposta e nós interagirmos. Mas você pode ir escrevendo aí. Jesus veio nos trazer uma nova lei? Essa é uma pergunta recorrente para as pessoas hoje em dia. Você já ouviu a frase, as pessoas dizerem assim, olha, eu só sigo a lei do amor. Hoje nós temos uma nova lei, a lei do amor que impera em nossos corações. Se nós estivermos amando as pessoas, se nós estivermos amando a Deus, tudo vai dar certo e todas as coisas estão listas, porque se eu faço por amor, está tudo valendo, né? Você já deve ter ouvido algumas pessoas falarem que o Evangelho é um código de ética perfeito, que se nós seguirmos esse código de ética, nós estaremos agradando a Deus com clareza. Aí eu refaço a pergunta para você responder aqui nos comentários aqui abaixo e pensar no transcorrer dessa aula. Jesus veio nos trazer uma nova lei? Jesus veio nos trazer um novo código de conduta para que possamos cumpri-lo e assim agradar a Deus? Vejamos nas cenas dos nossos próximos slides. Vamos lá, então? Aqui, a partir dessa semana e das próximas semanas, nós vamos perceber, você vai perceber a partir do versículo 21, 22, 23 e assim por diante, Jesus dando alguns exemplos do que a lei diz e de como ele observa aquilo que está escrito na lei. Ele não está dizendo, em hipótese alguma, para que você não faça o que está na lei. Ele não está abolindo a lei. Mesmo tendo cumprido toda a lei em nosso lugar, Jesus está dando um novo significado. Preste bem atenção nessa palavra. Jesus está dando um novo significado para a lei. O que é dar um novo significado? É olhar para a lei com um verdadeiro olhar. É enxergar para algo e interpretá-lo da maneira correta. É enxergar algo que está distorcido há centenas e posso dizer há milhares de anos, até quando Jesus veio em seu ministério. Jesus vem interpretar da maneira correta, haja vista que esse Jesus, ora, o Deus encarnado, foi o mesmo criador e fundador da própria lei. Aqueles que estudaram direito vão se recordar que algumas leis seculares, elas precisam ser também interpretadas. Porque algumas pessoas veem o que está escrito e as interpretam da sua própria forma. E há conflito, e por isso há algumas instâncias superiores na justiça para decidir se a lei quer dizer isso ou quer dizer aquilo. E todas as vezes em que há um conflito para saber o que realmente aquela lei quer dizer, principalmente no que tange aí a Constituição Federal, a assuntos fundamentais da Constituição, o que os juízes sentam e debatem acerca do tema? Eles vão debater qual era a intenção do legislador, qual era a intenção de quem, quando escreveu, o porquê escreveu. Há arquivos, há
a dados sobre as intenções de cada uma das leis que hoje estão em nossas mãos e que regem o nosso país. Portanto, é de fundamental importância que se saiba, por exemplo, na Constituição Federal, o que o legislador quis dizer quando disse o que disse. Se ele estivesse entre nós, se lá o legislador que fez a Constituição em 88, quem lá elaborou, que ajudou na elaboração, pudesse nos dizer, olha, quando eu disse isso, era para que a lei fosse fundamentada assim, fosse cumprida assado, e assim ela fosse estabelecida. E dentro da lei de Deus, nós temos e tivemos, no transcorrer da história, um enorme problema, porque as pessoas a interpretavam e a seguiam à sua própria forma, seguindo a sua própria comodidade. E seguindo a sua própria comodidade, eles esqueceram-se do principal. Qual era a intenção de Deus para elas naqueles dias? Qual era a intenção de Deus quando disse para que elas não matassem? Qual era a intenção de Deus quando disse que elas não podiam jurar? Então, e que quando Deus estabelece leis, há nelas uma intenção. Quem é a melhor pessoa para dizer qual é a intenção daquela lei? O próprio Deus. E veja a oportunidade que esses homens têm, os discípulos, no Sermão da Montanha, de estarem frente a frente com o Mestre, frente a frente com o Criador dos céus e da terra, com o qual João, capítulo 1, versículo 1, chega a dizer, né? No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e nada do que foi feito teria sido feito se ele não estivesse lá. E de quem ele estava falando? De Jesus, o Cristo. Esse Jesus, o Cristo, pelo qual todas as coisas foram criadas, inclusive a lei, estava agora dando um real significado para a lei. Entenda que a missão de Jesus no Sermão do Monte será esclarecer para você, para mim, para os discípulos lá da época, qual era a real intenção de Deus quando disse o que disse. Quando Deus disse acerca de cada um dos pormenores da sua lei, ele os disse por quê. E essa foi a missão de Jesus no Sermão da Montanha, de dar o real significado. Haja vista que os significados haviam sido deturpados no transcorrer da história. Ok? De forma introdutória, seguiremos. Antes de nós nos atentarmos para aquilo que vai acontecer nos próximos passos, nós vamos fazer aqui um esboço para tentar relembrar com calma o que foi estudado nas semanas anteriores, qual é o esqueleto de todo o sermão dito por Jesus ali na montanha, no monte. Nós vamos perceber aqui o todo e cada parte em relação ao todo. Você vai me entender agora. Cristo, nas primeiras partes do sermão, ele vai descrever o cidadão do reino. Quando Cristo, no princípio ali, bem-aventurados pacificadores, bem-aventurados pobres de espírito, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Jesus está descrevendo as características das pessoas que fazem parte do reino de Deus. Consegue entender? Então, fazendo a descrição, o perfil de quem é do reino de Deus, esse é o papel de Jesus na primeira parte. Nas bem-aventuranças, ele nos oferece uma descrição geral da natureza essencial do crente, do cristão, do lavado e remido no sangue do Cordeiro. Em seguida, ele revela as funções e o propósito do crente nessa vida. O que ele vai fazer a partir do momento que ele foi transformado e gerido pelo novo Espírito. E então, a partir daí, ele vai falar da relação entre o cristão e a lei. Haja visto o público-alvo, ele está falando para judeus. Ele vai falar, então, nesse novo aspecto, qual é a relação do crente com a lei, qual ele creu em Jesus. Ele passou a observar as leis de Deus. Então, diante dessa lei, qual é o seu papel? Qual é o meu papel? Primeiro, então, recordando, Jesus fala do perfil desse cristão. Quais são as suas funções nessa terra, a partir do momento que ele foi salvo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Quais são as suas funções? E agora ele vai falar sobre a lei, sobre como andar nessa lei,
como olhar para essa lei com a devida cautela e o devido cuidado. E ele vai precisar dar detalhes, Jesus vai precisar dar detalhes fundamentais sobre qual era a relação perfeita entre o cristão, entre ele, o próprio Cristo e a lei, que as pessoas estão tão habituadas com as mesmas. Jesus ele vai expandir a sua declaração sobre dois aspectos. A sua própria exposição positiva da lei, uma exposição positiva da lei, o que a lei realmente significa, o que era para ser feito, não apenas aquilo que era para deixar de ser feito, mas aquilo que era para ser realizado. No versículo 21, lembre-se do versículo 21 que nós lemos aqui no começo. Ouviste o que foi dito aos antigos, e o contraste entre ele e o ensino dos escribas e dos fariseus. Se você quer ter aqui um resumo do que nós vamos falar hoje, é exatamente isso. Jesus dá uma interpretação. Lembre-se lá, você que não viu o início da aula, chegou agora, volta aqui o vídeo, o princípio que eu expliquei aqui a respeito do objetivo do legislador. O objetivo do legislador precisa ser respeitado, porque ele fez a lei e fez com um propósito, e esse propósito deve ser seguido. O próprio Criador, encarnado na pessoa de seu Filho Jesus, vem a esse mundo para dizer qual era o significado, qual era o propósito da lei, qual era a verdadeira interpretação da lei. E aqui há um contraste, como está aqui no slide, há um contraste entre ele, o Cristo, e o ensino dos escribas e dos fariseus. Os escribas e fariseus formados, estudados, dotados de grande conhecimento, de perspicácia, de tamanha relação com a lei, eram sabedores de cada um dos detalhes da lei, estudavam para isso, decoravam com clareza, com exatidão, todos os detalhes da lei. Cada escriba e fariseu tinha a capacidade de citar para você detalhes de todos os artigos da lei de Deus, sabedores de cada um dos detalhes. E esses escribas e fariseus que não estavam lá à toa, sabiam não só as leis, mas tinham a sua própria interpretação da lei. E Jesus vai fazer um contraste entre o que ele compreende pela lei, o que Deus queria dizer quando disse cada um dos pontos da lei, e o que os fariseus e os escribas e fariseus fizeram interpretando essa lei no transcorrer do tempo. Algumas dessas interpretações eram boas, porém boa parte delas estava contaminado por causa do pecado, contaminado por causa daquelas pessoas que estavam tomando conta da lei e da sua interpretação. E tomando conta da lei e da sua interpretação, estes homens adicionaram tradições, adicionaram técnicas, fundamentos, adicionaram conceitos próprios, adicionaram seus fundamentos à própria lei de Deus, fazendo com que ela virasse outro tipo de lei. Uma lei morta, uma lei mecânica, em que as pessoas tinham um arcabouço de leis, em que elas diziam, olha, eu preciso fazer isso, 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 isso. Se eu fizer tudo isso, eu estou de acordo com a lei de Deus. Não me importa qual a intenção do meu coração, não importa qual outro desejo, porque eu preciso realizar a tarefa letra A, letra B, letra C, letra D. Pronto, se eu realizar tudo isso nesse dia, eu estou quites diante de Deus. E esse justamente não era o propósito de Deus, não é o propósito de Deus nos dar uma lista de tarefas para serem feitas. Deus vai prometer através do profeta no Antigo Testamento, dizendo que ele colocaria a sua lei nos nossos corações e faríamos que nós as amássemos e andássemos nos seus estatutos, porque essa lei estaria gravada em nossos corações. Então, os escribas e fariseus delimitaram a lei de Deus, colocaram nela, carimbaram nela as suas próprias características e fizeram dela algo diferente da lei de Deus. Então, Jesus vem exatamente para contrapor esse ensino dos escribas e dos fariseus. Há aqui um tema fundamental.
A nossa justiça. E aqui foi falado, o nosso pastor apresentou essa aula essa aula nas últimas semanas, né? Foi dito lá a respeito da necessidade da nossa justiça exceder a justiça dos escribas e dos fariseus. Parece quase impossível. Eu já visto que essas pessoas conheciam a lei de Deus com tamanha clareza, conheciam os pormenores da lei, conheciam todas as interpretações, tradições e etc. Como a nossa justiça pode exceder a desses homens? E há uma única possibilidade: compreendendo qual o propósito real dela. Eu e você precisamos compreender com clareza o que Deus quis dizer quando disse aquilo. E sabedores de cada uma dessas coisas, nós teremos a possibilidade de entender a razão de Deus, de nos apresentar a sua lei como ela assim está. Vamos lá então? Como prometido, nossa aula hoje vai terminar mais cedo, tá? Deus nos ajude para que isso se torne realidade, ok? Dos versículos 21 ao 48, haverá aqui uma ocupação com a verdadeira exposição da lei, com aquilo que realmente a lei quis dizer quando disse o que disse. Tá? O que a lei queria dizer quando disse o que disse. Tá? Então nós vamos perceber aqui Jesus apresentando a sua lei, apresentando a lei de Deus e fazendo esse contraponto. Versículo 21, preste bem atenção aí. 21, 27, 31, 33, 38 e 43. Jesus vai fazer esse contraponto dizendo, olha, ouviste o que foi dito. E aqui, muitas pessoas pegam essa parte do texto e falam, tá vendo? Jesus manda olhar para aquilo que foi escrito por Moisés e manda que seja feito da forma diferente. Ele está dando uma nova lei. Ao percebermos esse texto, nós temos aqui uma pequena diferenciação. Vou colocar aí na tela para ficar mais claro. No primeiro versículo, versículo 21, está escrito, né? Ouviste o que foi dito aos antigos. Há algumas interpretações, algumas traduções bíblicas que nos trazem a frase ouviste o que foi dito pelos antigos. E ao percebermos nessas duas frases, aos antigos e pelos antigos, a gente pode ter duas interpretações diferentes. Se eu posso considerar que Jesus está dizendo, olha, ouviste que foi dito aos antigos, quem disse? Moisés. Então, Jesus está dando uma nova lei. Ou eu posso pensar, ouviste que foi dito pelos antigos. Ao considerar que foi dito pelos antigos, né? Posso considerar que foi dito por Moisés, posso considerar que foi dito por aqueles que constituíram a interpretação da lei. Então, fica um pouco vago. Mas ao percebermos o contexto geral, nós vamos ver Jesus batendo firme na interpretação dos fariseus. Jesus batendo firme contra a má observação da lei pelos fariseus. Esses escribas, esses fariseus, tinham a incumbência de interpretar a lei para o povo. Deve estar aqui no próximo slide. Né? Um grande problema vivido pelo povo judeu no período do exílio, eles se esqueceram piamente do idioma hebraico. O idioma original com o qual eles tinham acesso aos escritos, né? Esse idioma foi perdido nos 70 anos de cativeiro. Eles viveram tanto tempo dentro do cativeiro que eles passaram a falar um novo idioma, que era o aramaico. E falando o aramaico, eles não tinham, então, eles necessitavam que mestres apresentassem a eles a verdadeira interpretação, a leitura do texto bíblico, a interpretação do texto bíblico. Isso aconteceu muito fortemente também no começo aí, século XIII, século XIV, século XI, XII, até o século XVI, quando a Bíblia foi então traduzida para outros idiomas. O povo de Israel passa
a depender nessa época de Jesus estava dependendo dos escribas e fariseus. Então Jesus olha para eles, olha, ouviste que foi dito aos antigos, foi dito àqueles que estão com vocês há muito tempo, foi dito a vocês que basta que vocês não matem. Eu, porém, vos digo, né, que todo aquele que sem motivo tirar do seu irmão, se irar contra o seu irmão. Então, Jesus vai dar um significado real que era para ter sido visto lá em Moisés. Não é que ele está estreando um novo conceito, uma nova lei e assim por diante. Jesus está olhando para isso e apresentando um princípio. E ele faz algumas ilustrações, ele vai fazer 6 ilustrações, 6 declarações a respeito do homicídio, a respeito do adultério, a respeito do juramento e diversos outros temas, para exemplificar, para de forma didática apresentar de forma didática essas declarações para que as pessoas entendessem, para que as pessoas compreendessem com clareza qual era o significado da lei. Até porque Jesus não pegou todos os pontos da lei para apresentar ao povo e dizer, olha, é assim que é a interpretação da lei. Ele faz um apanhado das principais leis e mostra para o povo, olha, tá vendo? Esse é o tipo de interpretação que vocês devem observar. Esse é o tipo de interpretação que vocês devem atentar ao ler cada uma das leis. Aí eu volto à pergunta. Jesus está legislando, está nos dando novas leis, está fundamentando um novo código de ética para nós? A resposta clara é não. A resposta clara é que Jesus está dando um real significado para algo que sempre existiu. Jesus não está inventando moda, Jesus não está inventando um novo conceito, um novo código de ética, não está traçando novas ferramentas, não, Jesus está apenas dando o real significado para aquilo que sempre existiu. Prossigamos. Jesus está aludindo à lei de Moisés ou ao ensino dos escribas e fariseus? Quando ele diz, olha, ouviram o que foi dito? Eu quero dizer para vocês o real significado. Ele está falando para Moisés, olha, o que Moisés disse está errado. Não, ele está olhando para o ensino dos escribas e fariseus. Ele está dizendo, olha, o que os escribas e fariseus fizeram com a lei, a deturparam em todo esse tempo. E fizeram, e olha aqui, está no segundo ponto aí, que há um ponto super importante, de grande importância, a lembrança de que os fariseus e os escribas davam um tamanho exagerado para as suas tradições. As tradições dos judeus se confundiam com a lei de Deus e as pessoas exigiam que outras as fizessem. É um assunto aqui debatido quase todos os dias, e sempre recordado. Por exemplo, quando Jesus menciona acerca daquele fariseu que estava orando no templo e diz, olha, eu jejuo 2 vezes por semana. Ninguém nunca mandou, não há nenhuma lei que ordene o jejum em 2 vezes por semana. Mas aquele fariseu fazia com que aquilo fosse lei para as outras pessoas. Eles pesaram a lei para mostrar maior santidade, maior eloquência, maior profundidade com Deus e etc. Quando, na verdade, o transformaram em algo mecânico. Olha, é 2 vezes por semana que você precisa jejuar. Quantas vezes, como líderes, as pessoas chegam para nós, quantas vezes por semana eu devo jejuar? Mais ou menos quantas vezes por mês eu devo jejuar? Quanto tempo por dia eu devo orar? Me diga aí. Quanto tempo por dia eu preciso gastar lendo a Bíblia? É mais de um capítulo por dia? Será que se eu ler só um versículo tá bom? Ou se eu preciso ler 3 capítulos por dia? As pessoas vêm nos perguntar coisas do gênero porque querem um manual de bolo. Querem que nós digamos, olha, faça isso e vai dar tudo certo. Faça isso mecanicamente. As pessoas querem a letra, as pessoas são sedentas pela letra, pela mecânica da lei. Você pode achar isso absurdo, mas as pessoas amam isso. Há algumas denominações, algumas religiões que traçam detalhe de como as pessoas devem se comportar. Olha, a sua roupa precisa ser assim. O tamanho da sua saia precisa ser assim assado.
O seu cabelo não pode ser cortado até tal ponto. Você não pode usar esse tipo de roupa, mas esse você pode. Esse tipo de tecido da sua roupa não pode ser usado. Tal lugar você nunca deve ir, porque nós estamos mandando. Você nunca deve beber tal coisa, porque isso é pecado e nós estamos ordenando. Nós interpretamos a lei, entregamos ela a você como um código de conduta. As pessoas estão sedentas por isso. As pessoas vêm nos perguntar: será que eu posso tomar isso, beber aquilo, comer aquilo outro? Será que eu posso fazer isso, aquilo, aquilo outro? Então, diante desses argumentos, as pessoas ficam loucas e sedentas por uma lei mecânica, uma lei que lhes diga exatamente: olha, faça isso, aquilo outro e tal. Cumprindo tudo isso, sua vida vai ser um sucesso, né? Quando, na verdade, Jesus vem nos trazer uma nova interpretação da lei, uma interpretação correta, aquilo que Deus quis dizer quando disse o que disse, né? E aqui, como eu disse anteriormente, há uma situação terrível que o povo vinha passando, uma situação calamitosa que o povo passava no começo do primeiro século, né? Principalmente no que tange ao conhecimento da lei de Deus. As pessoas não tinham acesso à escritura, não tinham acesso aos principais textos, não tinham acesso à leitura, poucas pessoas tinham acesso à leitura, né? Então, as pessoas não era por preguiça, por realmente falta de material, falta material, as pessoas não tinham acesso à leitura. Hoje, se eu e você deixamos de ler a Bíblia, é falta de vergonha na cara minha e falta de vergonha na cara nossa, de não lermos e recorrermos à Escritura, porque temos ela no nosso idioma, temos ela acessível no nosso celular, na Bíblia. Você deve ter várias unidades da Bíblia na sua casa, quem sabe até dezenas de unidades. Você tem várias formas de recorrer à palavra de Deus e às vezes a gente não dá o devido cuidado, tempo e, né, diante da nossa necessidade. O povo judeu vivia uma escassez, não sabia sequer o idioma, porque eles haviam perdido no período do exílio. E essa característica foi vivida, né, pela igreja no período chamado período das trevas, né? No ano 1000 e alguma coisa, até 1500 e alguma coisa, as pessoas não tinham acesso ao conteúdo bíblico. As reuniões eram todas feitas em latim, as pessoas não conheciam o latim, eram feitas em outro idioma e toda e qualquer interpretação dependiam dos clérigos, dependiam dos sacerdotes, dependiam daqueles que dirigiam as igrejas. E as pessoas ficavam à mercê de uma interpretação incorreta e totalmente deturpada da Escritura. E Deus trouxe um reavivamento, trouxe o privilégio de termos a Escritura em nossas mãos, no nosso idioma, e isso faz e nos traz uma oportunidade ímpar de valorizar a real interpretação das Escrituras. E aqui a gente vai demonstrar aqui com clareza que havia naquela época várias interpretações, vou doar aí, né? Várias interpretações e tradições adicionadas à lei no transcorrer dos séculos, que era difícil diferenciar o texto da lei da interpretação. Primeiro, que as pessoas não conheciam o texto original para fazer a comparação. Hoje é obrigação minha e sua olhar para a Escritura e perceber se aquilo que anda sendo pregado por aí é Escritura ou se é tradição humana. Nós, como igreja cristã, valorizamos e muito. Damos o total respaldo à Escritura. Compreendemos que esse livro que está aqui em nossas mãos hoje é um milagre de Deus, é um propósito de Deus para que isso servisse de baluarte, servisse de fundamento para a nossa caminhada cristã. As tradições da igreja podem ser deturpadas por homens, como foram pelos escribas e fariseus, e precisou que Cristo as desfizesse. Jesus não deixaria uma nova tradição e não deixaria a sua interpretação para que ela fosse modificada com o tempo e adicionada novas tradições, adicionado a ela novas formas de pensar que viessem modificando com o tempo.
dando a mim, a você, a quem quer que seja, a oportunidade de mudar aquilo que foi dito por ele. Por mais autoridade que a igreja tenha de ligar na terra, desligar no céu, mudar aquilo ou adicionar coisas àquilo que foi dito pelo próprio Messias, pelos seus apóstolos, dá à igreja, ou quem quer que seja e esteja nela, a oportunidade, a facilidade de mudar qualquer um desses conceitos, é ato absurdo. O apóstolo Paulo vai nos dizer que, mesmo que um anjo desça do céu e nos pregue outro evangelho diferente daquilo que ele tem pregado, seja anátema, seja maldito. Portanto, preciso com todas as minhas forças preservar não só aquilo que foi dito e interpretado por Jesus, pelos apóstolos, para que isso chegue em nossas mãos e seja usado da melhor forma possível para a glória de Deus Pai. Prossigamos. Mateus capítulo 5, versículo 22, Jesus vai começar uma série de fundamentações para dizer: eu, porém, vos digo. Jesus se fez grande autoridade. Ele está olhando para a lei e está dizendo: olha, está vendo o que foi dito pelos antigos? Está vendo o que a tradição tem dito para vocês? Eu, porém, no entanto, quero dizer para vocês que eu vou dizer outra coisa. Vou dar uma nova razão para vocês viverem. Vou dar um novo raciocínio para olharem para essa lei. Jesus está dizendo: eu, porém, vos digo. E ele vai dizer isso por repetidas vezes no decorrer do nosso texto. Estou interpretando para vocês a lei de Moisés. E a verdadeira interpretação é a minha. Queridos, o povo cristão foi perseguido no primeiro século pelos romanos. E vivia no meio de um povo romano que dava muita liberdade ao povo. Porém, essa liberdade era exigida em todos os lugares. Vou dar detalhes e você vai ver como isso é parecido conosco. O povo cristão não aceitava outro Senhor a não ser o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Não aceitava outra autoridade que não fosse da lei de Deus. O povo romano era um povo livre, que respeitava todas as religiões, contanto que essas outras religiões concebessem que o grande César, o grande rei romano, imperador, fosse venerado. E nenhum cristão admitia isso em hipótese alguma. E ao observar cada um desses detalhes, o povo cristão foi perseguido. O povo cristão foi dito como autoritário, como absolutista. E hoje nós vivemos num tempo em que não há verdades absolutas, tudo é relativo. Você tem a sua verdade, eu tenho a minha, o fulano tem a dele, etc. E Jesus vem num tempo para dizer para aquelas pessoas: olha, a minha interpretação é que é a correta. Vocês têm interpretado. Não, a gente olha para a lei, vivesse num tempo do politicamente correto. Se o politicamente correto estivesse há 2000 anos atrás, eu olharei para Jesus: quem é você para dizer que você tem a interpretação correta? Nós temos a nossa interpretação, você tem a sua, nós nos respeite e assim nós vamos viver. Jesus está batendo no peito e chamando a responsabilidade para si e dizendo: eu tenho uma interpretação correta da lei de Deus. Por que Jesus podia dizer isso, queridos? Podia dizer porque ele era o criador da lei. Ele é o Senhor. Então Jesus vai dizer com clareza qual é a real interpretação da lei. Vai demonstrar: olha, eu estou dizendo para vocês qual é o real significado, qual é a real interpretação. Para nós, homens pós-modernos, parece absurdo, pode doer nos nossos ouvidos. Olha, não há verdade absoluta, não há quem possa dizer que tem a verdade sobre si, a real interpretação das coisas. Mas Jesus está olhando, dizendo para os seus discípulos: olha, eu tenho. Apesar dos dezenas de
escribas e fariseus que estão aí interpretando a lei, apesar das escolas já fundamentadas, das pessoas que vêm interpretando e analisando a lei e adicionando tradições, apesar de tudo isso, eu estou dizendo a vocês, eu tenho a interpretação correta. O espírito da lei é esse. Por que Jesus pôde falar isso, queridos? Porque, em outras palavras, como está aí escrito abaixo nas entrelinhas, em outras palavras, como Jesus dissesse, sou eu o criador da lei e o melhor para interpretá-la. E ele vai interpretá-la e trazer da melhor forma e da forma correta para cada um de nós, ok? Partindo para o final, tudo ok aí? Tudo perfeito? Jesus é infinitamente maior que os mestres da lei. Por isso, o grau de importância de suas palavras. Excluímos, portanto, a hipótese que Jesus veio trazer uma nova lei ou um novo código de ética. Você já deve ter ouvido isso por inúmeras vezes. O Evangelho é um novo código de ética do amor, da paz, da misericórdia, etc., né? Excluindo toda a lei do Antigo Testamento, como se tudo aquilo fosse bobagem. Já tivesse passado o seu tempo, que nós não precisamos cumprir a lei, precisamos viver pelo amor, e se eu estou sendo feliz, se eu estou amando as pessoas, não importa o que eu estiver fazendo, está tudo correto, né? Esse novo código de ética é tão diabólico e macabro quanto a letra ranzinza que era pregada pelos fariseus. E aqui eu retorno àquele ponto que foi abordado no começo, e nós nos debruçamos sobre ele, que o Evangelho não é um livro de regras do tipo pode e não pode. Apesar das pessoas amarem, desejarem esse tipo de legislação. Pode perguntar para o seu pastor aí, né? Quantas e quantas vezes as pessoas foram atrás do pastor? Eu posso ir no tal lugar? Pastor, eu posso vestir tal roupa? Pastor, eu posso fazer isso, fazer aquilo? As pessoas não querem assumir a responsabilidade de tomarem as suas próprias decisões. As pessoas amam com todas as suas forças. Olha a largura do cinto que a irmã tem que usar, a largura da gravata do irmão, a cor da meia, querem saber se podem ter esse tipo de negócio, se não pode, se pode vender aquilo, se não pode, e etc. As pessoas querem, inclusive, que você escreva. Olha, não, então escreve para mim se eu posso ou se não posso. As pessoas amam, e não é de hoje, né? Esse tipo de comportamento, as pessoas têm esse tipo de comportamento. E trata as pessoas assim como se eu estivesse tratando crianças. Criança, não faça isso, não faça aquilo, né? E às vezes a gente tem que dizer para a criança que ela não deve fazer uma coisa e a gente não tem condição de explicar. Eu vejo pedagogos, né, mestres da criação de filhos, normalmente pessoas que não têm filhos, dizem assim, não, você tem que explicar detalhadamente para a criança por que ela não deve fazer isso, aquilo, outro, né? E algumas vezes você que é pai sabe disso. A gente chega para a criança e fala, não faça isso e ponto final. Não vai fazer ponto final. Tem dia que você tem paciência, vai lá e explica para a criança, fala, olha, você não faça isso e tal, porque isso vai te prejudicar e tal, não sei o quê. E às vezes você passa meia hora explicando e a criança entra no ouvido, sai no outro, não entendeu absolutamente nada. Teria perdido menos tempo dizer para a criança, falar assim, não faça isso. E dizer para uma criança não faça isso, não faça aquilo, é porque ela, em determinados pontos da vida, na infância, não tem capacidade de discernir o motivo da lei, o espírito da lei. Ela queria tanto enfiar o prego na tomada. Ela queria tanto puxar, brincar com faca, brincar com coisas perigosas. Você está dizendo não para ela, você é mau, né? E você precisa simplesmente ser firme e dizer sim ou não para aquela criança. Só que na vida cristã nós não podemos ser tratados como crianças em que há um código de conduta que diga para mim, você pode isso, não pode aquilo, pode isso, pode aquilo, não pode, não pode. O Evangelho não é assim. O Evangelho nos transmite vida. Ele nos estabelece princípios e pede de nós a sua própria aplicação. No final das contas, o que vai importar é o espírito da lei. Portanto, a letra mata, mas o espírito vivifica. O espírito da lei
não mecânico, mas vivificante. Por que vivificante? Porque o Espírito de Deus habita em nós e ele nos leva à obediência da sua palavra. Observemos a relação entre a forma e o conteúdo. Os homens sempre privilegiam a forma, a lei, o que está escrito, cumprir aquilo, cumprir uma série de regras, a receita do bolo. As pessoas adoram esse tipo de coisa, né? Então, e deixam de fora o conteúdo. 2 Coríntios 3,6, o texto que nós citamos exaustivamente aqui nesta manhã. A lei não está restrita a ações, mas a pensamentos, desejos, motivos, não só ação, mas aquilo que provoca a ação. Que nós possamos atentar a cada uma dessas coisas. Que ao observar as próximas semanas, quando nós falaremos sobre homicídio, falaremos sobre adultério, sobre juramento, por que de cada uma dessas coisas? Quais são as reais intenções? Nós possamos nos atentar para aquilo que Jesus quis dizer e nós vamos perceber qual é o real propósito de Deus para cada uma dessas coisas. Terminando, não é meramente impedir que pratiquemos certos erros, mas que amemos o que é direito. A Bíblia nos promete, em Jeremias, em Ezequiel, que o Senhor nos colocaria o seu Espírito em nós, em você, e faríamos que amemos, passemos a amar os seus estatutos. Se isso não é uma paixão no seu coração, você tem dificuldade com o pecado, eu tenho, nós temos dificuldade com o pecado, mas se nós não amamos o que é reto, há algo errado que precisa ser transformado. Há um Espírito chamado Espírito Santo que precisa vir morar em nós. Terceiro princípio aqui não é uma obediência a regras opressivas, mas é de promover o livre desenvolvimento de nosso caráter. Esse caráter precisa ser desenvolvido, precisa ser cultivado, precisamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. João aí no segundo texto vai dizer que essa lei de Deus, ela é pesada. Ela não pode ser um peso para nós, nós precisamos transmiti-la e viver essa lei de Deus todos os dias em nosso coração. E para terminar, falei terminar 4 vezes. A lei não tem o fim em si mesmo. O que é a lei não ter o fim em si mesmo? Olha só, eu não estou aqui para cumprir a receita do bolo. O objetivo não é cumprir a lei por si só. O objetivo ao cumprir a lei de Deus, eu vou cumprir. Eu vou fazer, o bolo vai ser pronto, mas o resultado final, o bolo, é o resultado final, é o objetivo. E qual que é o objetivo? Qual que é o objetivo ao cumprirmos a lei de Deus? É viver com Deus, é ter relação com Deus, é amar a Deus, é amar a nossa relação com Ele. Eu não estou aqui para colocar trigo, água, ovo e óleo dentro da tigela. Eu estou aqui para desfrutar do bolo no final. Consegue entender? Às vezes essa maluquice de expor aqui a receita do bolo, mas que a gente chegue à conclusão. Tem gente amando pegar a jarra de água, quebrar os ovos e colocar na tigela. Só que o objetivo final é o bolo pronto. Cumprir à risca a lei de Deus vai me levar a ter relação com Deus. Eu preciso desejar a fundo essa relação com Deus. Consegue me entender? Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a não tratar a lei como fim em si mesmo. Ok? Se você tem alguma dúvida, algum comentário, deixa aqui abaixo no texto. Né? Pega o link da aula de hoje, encaminhe para outras pessoas. Você que não é inscrito no canal, apareceu, caiu de paraquedas aqui conosco, se inscreva em nosso canal, nos ajude a crescer, a propagar essa palavra para o maior número de pessoas possíveis. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua estada. Você que mora aqui na cidade de São João del Rei, é o nosso convidado para estar conosco aqui na comunidade Batista Novo Tempo, todas as quintas-feiras, todos os domingos, às 19h30, para ouvir a palavra de Deus, para orar, para buscar a Deus, para não buscar a lei em si mesma, mas para buscar a relação com esse Deus que tudo pode e tudo pode fazer em nossas vidas. Amém? Deus abençoe seu dia. Vamos orar e assim já termino. Que Deus abençoe seu dia. Pai, no nome de Jesus, obrigado
pela sua palavra, pelo espírito correto da sua palavra, que ela fale conosco e nos direcione. Abençoe o dia dos meus irmãos, abençoe os irmãos que estiveram aqui até agora, aqueles que chegaram, se foram, escutaram 2, 3 minutos dessa palavra. O Senhor os abençoe, que possamos, ó Deus, crescer na graça e no conhecimento do seu amor. Muito obrigado, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Deus abençoe seu dia. Obrigado pela sua atenção até aqui. Deus abençoe. Fiquem com Deus e até a próxima, se assim Ele nos permitir.